O Museu de Arte Brasileira da FAAP, aqui em São Paulo, reúne 18 obras que retratam São Francisco de Assis, feitas por mestres italianos das artes plásticas entre os séculos XV e XVIII. O santo do cristianismo, dotado de relevância histórica e carisma, inspira um imaginário coletivo que se estende por séculos. A gente vê agora na reportagem da Sara Kines. O hábito rasgado, com cerzidos e remendos indicam a renúncia aos bens mundanos. São Francisco de Assis criou a Ordem dos Frades Menores, que ficou conhecida como Ordem dos Franciscanos, e pregava uma vida religiosa humilde de forma itinerante, numa época em que outros devotos se fixavam em mosteiros. Ele também é sempre retratado com uma corda. Nessa corda a gente tem 3 nós. Esses nós são as 3 regras da ordem franciscana. São representações da castidade, pobreza e obediência. Ele se despojou de todas as riquezas dele. Além da aproximação dele com os animais, ele também é considerado um santo padroeiro dos pobres, né? Se aproximava de todos, assim. São Francisco não se chamava Francisco. Nasceu como Giovanni em Assis, na região da Úmbria, na Itália, em 1182. Antes de se converter, fez parte do exército e foi prisioneiro de guerra. Em 1224, 2 anos antes de morrer, ele foi meditar no Monte Alverne, quando teria recebido os estigmas de Cristo, que são as marcas físicas dos pontos do corpo onde Jesus foi pregado à cruz. Isso aproxima ele dessa imagem também de Cristo, né? Foi o primeiro homem a receber as chagas e ter esse reconhecimento dado pela igreja também. Aqui nesse núcleo a gente tem algumas obras registrando o momento. Nesse quadro, por exemplo, a gente tem uma imagem de um serafim concebendo esse momento, que é esse anjo com 6 asas. A exposição traz o quadro de Tiziano, marco do Renascimento italiano, que também narra o episódio dos estigmas. Nessa obra a gente consegue ver ponto de fuga, a gente consegue analisar a imagem também pela iconografia que ela apresenta, as diversas camadas, a profundidade da imagem. A mostra traz imagens de São Francisco sozinho, o episódio dos estigmas e em quadros ao lado de outros santos nas chamadas conversas sagradas. As obras de 17 artistas feitas entre os séculos XV e XVIII são representantes do Renascimento e do estilo barroco. Desse quadro para o quadro do Tiziano, a gente consegue perceber uma diferença primeira, pensando na paisagem que é exposta no Tiziano. E aqui essa paisagem ela está muito mais escura. Os elementos do quadro eles estão em pontos muito específicos também. É uma vista mais restrita do espaço. Além disso, eu acho que a gente pode pensar também e falar um pouquinho sobre a iluminação do quadro, que é bem diferente. Apesar de ser um espaço externo, ainda assim a iluminação é de um ambiente cavernoso, né? Muito focada nas expressões e na ação. São obras também que elas vieram de colecionadores diversos na Itália, elas não estavam todas no mesmo lugar e muitas obras que estão com colecionadores particulares e não são sempre expostas ao público. Então é uma oportunidade de ver obras que você não necessariamente conseguiria ver na Itália. No mesmo ano em que São Francisco de Assis foi canonizado, 1228, começou a ser construída a Basílica de São Francisco de Assis, na Itália, onde está o túmulo do santo. A Basílica é a igreja-mãe da Ordem Franciscana e virou Patrimônio da Humanidade no ano 2000. Aqui na exposição, o público pode fazer uma visita à Basílica através desses óculos de realidade virtual. É uma iniciativa super bacana para a gente poder conhecer a história de uma maneira interativa, né? Existem algumas partes da visita na Basílica que ela é bem interativa. Então a gente consegue escolher o destino da sua visita, né? Qual videozinho você vai assistir primeiro e tal, é super bacana. E acho que é super bonito nisso, né? Porque fala que ele é o outro Cristo. É que eu não sou devota, mas acredito que tem uma beleza muito grande por trás disso, né? De comparar a Cristo, que foi um ícone. Padroeiro da Itália, São Francisco é considerado um santo carismático, patrono da ecologia, que respeitava todas as formas de vida, segue atual numa época em que a questão da sustentabilidade ambiental se faz presente. Celebrado no dia 4 de outubro, São Francisco de Assis é também o padroeiro dos animais. E entre os visitantes da mostra, teve gente que já fez promessa para o santo, como a Priscila, que fez o pedido para 2 gatos. Tinha sofrido um acidente, então ele quase foi sacrificado e recebeu o nome de Chiquinho, em homenagem. Essa era a promessa. E o gato sobreviveu. Um outro gato também que quase morreu, mas conseguiu, enfim, ser curado
pela promessa feita, parar de fumar. Conseguiu? Consegui, claro, né? Tem que ser.